todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana. De volta aqui com as leituras para os signos, né? Os signos ciganos, com a sua correspondência na nossa astrologia ocidental também, né? Dessa vez, uma leitura para 3 meses, né? Válida por 3 meses aí, que é uma leitura de inverno, né? Então vamos ver a partir de 21 de junho, quando entra o inverno, até a entrada da primavera, quais são, né, as mensagens e os direcionamentos dos oráculos para vocês, né? Então, começando aqui, vendo pelo baralho cigano a área material da vida de vocês, pessoal de coroa correspondente a touro. Como fica a área material durante esse período de inverno? Material aí relacionado a trabalho, finanças, a casa, ao lar, objetivos materiais em geral, compras, vendas, condição física. Vamos lá. Começando aqui, né? Com o coração, os pássaros e a serpente. Falando aqui de você indo em busca, né? De desejos, talvez de novos desejos na sua área material, né? Novos interesses. Buscando aí uma realização, né? Tem a ver com desejos mesmo, alguma coisa que você, não só que você precise, mas que você deseje, né? Então, fala, né, que vai ser um período interessante para você ir além do óbvio, ir além do que já vinha sendo feito, né? Então, de repente, vai ser um período, né, interessante, por exemplo, para quem está com alguma questão relacionada a trabalho, novas oportunidades de trabalho, precisando de um novo local de trabalho, um novo vínculo empregatício, ou um novo negócio, um novo empreendimento, uma nova parceria, inclusive favorável a parcerias. Então, assim, vai ser um período onde é para ir além, né? Ir além, de acordo com aquilo que você sente no seu coração, né? E aí continua nessa mensagem quando a gente pega aqui a continuação, né, do jogo com a montanha, a casa e os peixes. Isso é uma combinação maravilhosa para a área material dentro do baralho cigano, porque aqui fala de conquistas efetivas, né? Então, realmente, definitivamente, a partir do seu movimento, dos seus esforços, né, dos seus passos, você tem aí uma conquista muito importante a ser alcançada durante esses 3 meses, né? Uma conquista financeira, material mesmo, né? Que tem a casa junto dos peixes, aqui falando de prosperidade, de estabilidade. Muitos saem aqui encontrando uma estabilidade financeira, ou uma estabilidade material, ou uma estabilidade no sentido assim, comprei minha casa, ou então eu fiz uma mudança para uma casa melhor,
né? Mesmo que seja alugado, mas assim, conquistei minhas coisas. Então assim, aqui fala, né, de uma concretização de uma conquista material, de uma conquista financeira, né, dada por esse trabalho, né, trabalhoso. Então, mas eu vejo que assim, são movimentos, né, que você já vem fazendo, né, que nesses 3 meses vai se intensificar por conta disso que a gente viu aqui no começo, né? Que a gente viu aqui no começo, esse voo dos pássaros, seguindo os anseios da alma, do coração, né? Seguindo instintos, desejos, né? Então, assim, aquele feeling, né, de sabedoria, de saber por onde ir, né, como uma serpente. De repente, nesse caso aqui, eu vejo ela positiva, né? Eu vejo ela como um instinto mesmo, né? Dessa sabedoria interna guiando vocês para essa realização, né? Para essa realização material aqui. Então, vocês seguindo, né, uma intuição, seguindo um instinto de, por exemplo, dizer assim, agora estava protelando se eu ia fazer aquela compra ou não, ou se eu ia me matricular naquela especialização ou não, se eu ia me candidatar para aquela vaga ou para aquele concurso e tal, né? Na dúvida, mas eu senti que eu tenho que fazer isso. Então, de repente, veio uma coisa, né, muito forte de fazer esse movimento, de tentar aquele concurso, de tentar aquele emprego em outra cidade, ou de comprar aquele imóvel, né, ou de fazer determinados investimentos, enfim, o que seja, né? Aqui mostra, né, vocês voando, né, indo em busca dessa intuição, como se fosse assim, agora eu sentindo que é o momento de fazer isso, né? E aí, né, dando os passos nessa direção. Então, assim, lógico, por exemplo, por exemplo, para quem está na questão de concurso, né, vai se inscrever no concurso, vai se programar, vai estudar, vai se preparar para as etapas, né, vai seguir todos os passos ali até que chegue um resultado, né. Eu preciso fazer uma compra X, que é muito importante para minha estabilidade, né? Vai ser muito importante para gerar uma estabilidade para mim, né? Seja de uma casa, que seja uma compra menor, mas um equipamento de trabalho, enfim, qualquer coisa que seja, né? Então você se prepara, se organiza, se movimenta naquela direção e vai seguindo, né, os passos, passo a passo, né? E esse passo a passo, essa caminhada, essa subida da montanha gera ótimos resultados, porque inclusive, né, terminando aqui esse jogo, né, dessa área da área material, a gente tem o sucesso, né, o sucesso, a força, o brilho com o sol e também parcerias, né? Parcerias estratégicas aqui, né? Aliança com a raposa, falando de parcerias estratégicas. Pessoas que se aliam a você, né? Nesse processo, ou em vários processos, né? Porque pode ser uma única pessoa, né? Vivendo essas vários exemplos que eu dei. Então, pode ser que a mesma pessoa esteja pleiteando uma vaga X e ao mesmo tempo se programando para mudar de casa e ao mesmo tempo, sabe? Mas aí, assim, cada um vai entender onde que faz sentido, né? Onde faz mais sentido para si. Então aqui vejo, né, essa parceria ou essas parcerias, né, que são estratégicas, mas aí vocês assumindo esse lugar da raposa de, né, ser esperto mesmo, ser esperta, né, de observar com cautela,
né? Pede cautela também, apesar de sim, no jogo, de forma geral, tá muito bem aspectado, né? Essas cartas, mas mesmo assim a raposa ela fala de cautela, de cuidado, mas não é um cuidado que eu não vejo um cuidado no sentido de que, olha, tá perigoso, tá complicado. Eu vejo mais no sentido de que se você tiver uma cautela, por exemplo, vai assinar um contrato, observa tudo que tá escrito ali, né? Questione alguma coisa, se você se sentir incomodado com alguma cláusula, alguma coisa do tipo, né? Faça valer os seus objetivos, né, na hora de firmar algum contrato, né? Então, assim, é mais nesse sentido, para que você tenha um melhor aproveitamento da experiência, né? Vai firmar uma parceria com alguém, converse tudo direitinho, se preciso, registre, né? Enfim, então são cuidados, não que se você não tomar cuidado você vai levar um prejuízo. Não é nesse sentido que eu vejo mais no sentido de com certos cuidados você tem um plus, né? Na experiência, você tem um ganho maior, você tem um aproveitamento melhor desses esforços, desses movimentos, dessas parcerias, enfim. Né? E no fundo do deck a gente tem a carta do homem, né? Falando que realmente assim, vai ser esse período, né, de inverno, vai ser um período na área material muito importante que vocês levem em conta a praticidade, a racionalidade, né? Atitudes, né, mais yang, mais incisivas, mais diretas, né, mais objetivos, né? Então, é o que a gente está vendo aqui para a área material de vocês. Vamos ver agora, com o auxílio do tarô de Osho, como que vai estar a área emocional, mental e emocional de vocês, de coroa correspondente a Touro, durante esse período de inverno, de junho a setembro. Então, como lidar com as emoções, como lidar com os pensamentos, né? Quais as perspectivas, né? Do campo emocional, do campo mental. Aqui eu já estou lendo junto porque muitas das vezes uma coisa já puxa a outra mesmo, né? Então aquela coisa psicoemocional, né? Acho que seria um termo melhor. Porque a gente pensa às vezes uma coisa, aquele pensamento gera uma emoção, ou então, por contrário, a gente tem uma sensação, uma emoção perante alguma situação e aí fica remoendo aquilo, né? Como são aspectos mais sutis do nosso ser, né? Tendem a se influenciar com mais facilidade, um influenciar o outro, então meio junto. Então vamos ver aqui, aspecto mental e emocional para os próximos 3 meses. Compreensão. Olha, aqui, né? Começar pelo fundo do deck. Começando aqui pelo fundo do deck, que a gente tem a carta da compreensão, que é o valete de copas, né? Aqui vocês percebem, né, na carta, que tem um pássaro
atendendo aí o chamado de outros pássaros, né, da mesma espécie aqui, chamando ele para a liberdade, tá saindo dessa gaiola, né, tá se libertando, né. E essa imagem, assim, se a gente não tivesse a palavra aqui, a gente poderia ler só a imagem, pensar, tá se libertando, tá reencontrando a sua turma, né? Reencontrando o grupo ao qual ele pertence, né? Então, assim, é uma liberdade de algo que estava ali prendendo, que é a gaiola, e ao mesmo tempo esse reencontro nesse lugar de pertencimento a uma comunidade, a um grupo, né? Uma família, né? No caso dos pássaros aqui, né? O seu bando, né? A sua família. E aí a gente tem como palavra-chave aqui no tarô do Osho a compreensão, né? E aí como que a gente associa as duas coisas, né? Então, querendo dizer o quê? Que através de uma compreensão no campo emocional, que é Copas, se alcança uma liberdade, uma liberação emocional, né? Então, de repente, aí alguma coisa, alguma questão que estava te segurando, que estava te prendendo, sei lá, né? Como a gente está no campo emocional aqui, um exemplo muito comum, né? Eu tive um relacionamento X, terminou, ou terminou de uma forma que não foi legal, ou mesmo que tenha terminado bem, mas assim, não consegui superar aquilo, ou então não entendo por que aquela pessoa sumiu e aquilo me corrói por dentro, e aí eu fico arrastando corrente por aquilo, ou então, sei lá, coisas, tem sempre aquela questão, né, sempre que eu vou visitar a minha família, me sinto presa em coisas do passado, enfim, qualquer tipo de situação emocional onde você se veja, se sinta, né, preso, presa, né, limitado, limitada, que fala sobre um período, né, de compreensão do que envolve tudo isso, para que se encontre essa liberdade, essa libertação, né? Então, na continuação do jogo, até que a gente tem aqui nas sequências, né? A carta do bobo, que é o louco, o 5 de espadas, que é a comparação, outro 5, o 5 de paus, que é a totalidade, o 8 de copas, que é o deixando ir, a rainha de ouros, florescimento, e a carta do sol, que é a inocência, arcano 19. Então, assim, em conjunto, essas cartas estão dizendo que, de repente, assim, o bobo, ele é a primeira carta do tarô, né? Ele é o arcano 0. Então, ele é o início de tudo, né? E o bobo também pode ser muito associado ao nosso estado infantil mesmo, né? De que, quando a gente é criança, a gente é esse bobo que, quero conhecer tudo, tô vendo tudo pela primeira vez, né? A carta do louco, aqui como bobo, enfim, em outros nomes, em outros tarôs, ela fala aliás, o tarô todo é a jornada do louco, né? Então ele fala desse ser, dessa alma que está conhecendo o mundo pela primeira vez. Só que é tão inocente que não percebe muitas vezes onde está pisando, né? E vai se deixando levar, né? E muitas vezes esse se deixar levar, sem estar muito atento, muito atenta, ao que está à sua volta, o que está acontecendo, onde é que você está pisando, por onde você está indo, com quem você está se associando, pode te levar para uma gaiola,
né? E aí, em algum momento, você vai se dar conta que essa gaiola existe. Pode ser que alguns podem ser que já tenham se dado conta da gaiola. Outros já vão ter se dado conta da gaiola e já estão saindo da gaiola. Outros nem se deram conta da gaiola ainda, né? Então, pode acontecer, assim, como assim é uma leitura com a projeção longa, né? Relativamente longa, de 3 meses, né? Ainda mais envolvendo a estação do inverno, que é muito desse revisar coisas, desse, né, enfim, muito desse trabalho interno. Então pode ser que, né, pode ser que você esteja entrando nesses 3 meses numa fase, numa etapa do processo e no decorrer vai evoluindo, ou então, né, volta para trás, então, ou pode ser várias situaçõezinhas, né? Então pode ser que agora eu tô realmente me libertando de alguma coisa e tal. Aí no meio desse período surge outra coisa para você também, então assim, é um período disso, né? De identificar essas gaiolas emocionais, ter uma percepção no todo e liberar, né? E aí a gente continua aqui, né, com o 5 de espadas, falando da comparação. E aqui a gente tem um bambu e uma outra árvore, né? Assim, claramente espécies diferentes, né? Então, assim, não faz sentido essa comparação, né? Não faz sentido o bambu querer ser uma outra árvore ou outra árvore querer ser um bambu. Cada um é o que veio ser, né? E muitas vezes a gente também sofre emocionalmente porque a gente fica se comparando com os outros, né? Mesmo que seja um parceiro ou parceira afetiva, né? Um exemplo, de repente você tem lá um namorado, teve algum crush, alguém que, né, tá nesse lugar afetivo aí na sua vida, e aí, sei lá, tem um ciúme ou tem algum tipo de situação assim que incomoda, você fica arrastando corrente naquilo, né? Ou então um apego emocional muito grande, não sei o quê. Mas no fundo existe uma comparação, né? Ah, mas ele assim, eu não, assim, né? Sabe? Então, assim, é observar, né, como que você está levando as suas relações, como que você está levando a sua relação com você mesmo, com você mesma, e como que isso está refletindo nos outros, ou vice-versa, né? Como que está sendo sua relação com as outras pessoas e o quanto disso não é um reflexo de você consigo mesmo, consigo mesma, né? Então, muitas vezes eu estou ali perdendo tempo da minha vida, me comparando com alguém, né, que é outra pessoa, é outro universo, né, teve outra formação, outra criação, outro contexto de vida, outro tudo, né, e, assim, e de certa forma querendo, né, ou me encaixar no perfil da pessoa, ou querendo encaixar a pessoa no meu perfil. Então não faz sentido, né? Como disse, cada um, 5 de espadas vem falando, cada um veio ser aquilo que veio ser, né? Lógico que a nossa mente, né? A nossa mente julga, a nossa mente compara, a nossa mente analisa, é automático, né? Mas a gente pode usar, inclusive, esse 5 de espadas, essa comparação, de uma forma positiva. Por exemplo, para usar isso, né, de perceber as diferenças, para aceitar as diferenças mesmo, né? Então, de repente eu percebo que eu, como um bambu, eu não tenho essa casca dessa árvore e tal, né? Mas ok, porque assim, a minha constituição faz com que eu seja assim, 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 a constituição dele faz com que, né, com que essa outra árvore cumpra a função dela. De repente pode ser uma árvore frutífera, vamos supor, né? Eu não sou sou um bambu, eu não sou uma árvore frutífera, então eu não preciso ter essas características, porque eu não vim fazer a mesma coisa que essa árvore, percebe?
Então, assim, e é bem, não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo bem como um lugar da infância mesmo, que quando a gente é criança, a gente sofre muitas comparações geralmente, né? Ah, porque você não é como seu irmão, ah, porque você não é como a filha da vizinha, como você... Ah, tá vendo? Fulaninho tirou 10 nessa prova, por que você não... Sabe? Todo mundo passou por situações assim, né? Especialmente na infância. E aqui eu vejo muito esse aspecto da infância, da adolescência, tanto que ela aparece aqui no final de novo, né? Só que de uma forma mais positiva, né? Então, assim, de repente, pode ser que nesse período de inverno surjam situações que provoquem mesmo essas emoções mais antigas, mais infantis, mais de quando a gente estava lá, né, vendo as coisas pela primeira vez na vida, né? Se comparando para tentar se encaixar, né? Pode ser que para muitas pessoas desperte esse tipo de memória, né? E esse tipo de coisa acaba prendendo mesmo, te limita, te prende, não te deixa fazer parte, né, do seu bando, do seu grupo real, né? Não o grupo lá, assim, então eu tenho que, assim, a família onde eu nasci, não necessariamente, às vezes o seu grupo tá em outros lugares, em outras situações, mas são as pessoas que têm a sintonia com você, né? Acho que todo mundo consegue entender isso. Aí, por exemplo, aqui no 5 de paus, que é essa totalidade, vocês percebem que tem um movimento de entrega aqui, que é um trapezista, né? Aliás, são 3 trapezistas, né? Assim, e essa totalidade tá ligada à confiança, tá ligada à entrega, né? Que também é uma característica muito marcante nas crianças, né? A entrega, a confiança, a criança vai fácil, a criança não fica muito pensando assim, será que eu vou ali naquele brinquedo? A criança simplesmente vai e se entrega para a brincadeira, entende? Então olhar para esse outro lado também, né? Que a gente muitas vezes se esquece, né, dessa capacidade de se soltar, de se liberar, né? E falando em liberação, vem aqui o 8 de copas, deixando ir, né, que faz todo sentido. Então é deixar ir essas grades dessa gaiola, deixar ir esse peso da comparação, deixar ir esse medo de se entregar para o novo, né? E aí a gente termina com a rainha de ouros e a carta do sol, que tem essa figura do ancião, né? Sorrindo pro inseto, aqui é um gafanhoto ou um louva-a-Deus? Sorrindo para um louva-a-Deus, né? Como uma criança vendo o louva-a-Deus pela primeira vez também, né? Só que claramente ele não está vendo esse louva-a-Deus pela primeira vez, né? Esse sorriso dele, esse sorriso leve e inocente, né, aqui da carta do sol, ele só é possível por conta da própria experiência, da própria maturidade. A rainha também fala de maturidade, florescimento, né? Uma planta só floresce quando ela está pronta, né, para se abrir, para gerar os frutos, né? Para as plantas que geram frutos, a flor é o estágio mais próximo dos frutos, né? E para aquelas que não geram frutos, que são só as flores, é o auge, né? Então, assim, tem uma evolução aqui desse bobo que está se desbravando, inclusive emocionalmente, né? Já que a gente está aqui no aspecto mental e emocional, se abrindo a novas possibilidades, novas ideias, novas emoções, novas sensações e tudo mais. E vai evoluindo, né? Vai sendo marcado por algumas experiências aqui, mas ao mesmo tempo deixando determinadas coisas para trás, você chega num amadurecimento
né, no florescimento, de se perceber livre, de se perceber dono, dona de si, de se perceber capaz, né, de se perceber pertencente a algo, né? Então, quando a gente deixa de lado determinadas comparações, determinados receios, determinadas crenças limitantes, né? Acho que essa é a grande chave desse jogo, né? É você observar quais foram suas crenças limitantes, se não ao longo da vida, quer dizer, há muito tempo, né? Mas pelo menos um período recente, ou quais são as crenças limitantes que estão te atrapalhando nesse momento, né? Que estão ali te retendo de viver novas e boas experiências, né? A partir do momento que a gente deixa essas coisas para trás, a gente compreende de onde veio, por que eu não consigo me relacionar, porque em tal período da minha vida aconteceu tal situação, e aí eu travei por causa disso, assim, essa compreensão, né, desses processos, de como que eu cheguei dentro, como que eu fui chegar dentro dessa gaiola. Só o fato de compreender como que eu cheguei dentro dela, eu consigo visualizar como que eu vou sair e finalmente sair, né? E a partir do momento que a gente deixa determinadas coisas para trás, a gente se ressintoniza com esse florescimento interior, né? Com essa exuberância interior, com essa energia essencial nossa, né? E a gente consegue sintonizar com aqueles e aquelas que também, né, são dessa mesma sintonia, dessa mesma frequência, desse mesmo nível, né, energético, emocional, mental, né? Um exemplo, de repente você é alguém que tem, sei lá, uma característica forte ali de ser empreendedor, tá? Um exemplo, né? Qualquer aqui. Mas aí você fica tentando se encaixar, não, que eu sou, né, porque minha família, todo mundo fala que eu devia prestar um concurso, que eu devia ser servidor público, que eu deveria ser CLT, sei lá. Aí você fica tentando se encaixar naquilo, só que você não veio ser aquilo, né? Você fica tentando se comparar, mas por que eu não paro em emprego? Por que poxa, né? Todo mundo da minha família prestou concurso, se formou, não sei o que, e eu não, eu tento, mas consigo parar em lugar nenhum, não sei o que, aí isso me gera um mal-estar e tal. A partir do momento que você deixa que essa pessoa, né, nesse perfil, deixa isso de lado e passa a se observar e falar, não, peraí, eu não sou isso, se eu não tô dando certo por aqui, eu acho que minha essência, né, pede para que eu seja diferente, para que eu faça outras coisas, para que eu caminhe em outra direção, né, e aí, se autoconhecendo, se percebendo, né, eu vou sintonizar com o quê? Com as pessoas que também estão nessa vibe, aí eu vou me sentir pertencente, eu já não vou me sentir tão deslocada, né, já não vou me sentir um peixe fora d'água, já não vou me sentir um ET no meio das pessoas, porque eu vou encontrar as pessoas que também, né, pensam parecido, têm os mesmos anseios, enfim, e aí isso me liberta, né? Porque eu deixo de ficar paralisado ali numa coisa de, mas eu devia ser, não, né? Então, assim, é esse entendimento do que eu vim ser, do que eu vim manifestar, o que eu... onde foi que eu fiquei me comparando com o que e deixei de lado o que eu sou para tentar me encaixar em alguma coisa. E isso é libertador, isso te leva para uma liberdade de ser você mesmo, você mesma. Mas como tudo é um processo, né? Acho que 3 meses é um tempo
bacaninha aí para processar tudo isso, para trabalhar nisso, né? Então, de repente, mas eu não tô sentindo nada disso agora, tá? Mas fala um pouquinho, faz essa análise, de repente você encontre aí, né? Onde precisa mexer e tal. Não, tô tranquila com isso e tal. Mas pode ser interessante olhar e falar, tá, então vou fazer esse trabalhinho aí durante esse período, me observar durante esse período, né? Então, de repente você não percebe nada tão grandioso assim agora, tal, mas às vezes pequenas coisas no dia a dia, né? Se a gente se observa, a gente percebe que muitas vezes a gente se prende, né, a crenças limitantes assim. Vamos ver agora sobre o aspecto espiritual, mensagem espiritual, recado final aqui para vocês de coroa correspondente a touro, através do baralho de rosa caveira. Então, mensagem espiritual. Consulente. Magia feitiço, sem comentário. Alegrias e comemorações. Notícias distantes por caminhos distantes. Virtudes e sabedoria. Essa carta é tão linda, tá? Traz uma sensação tão boa. Perigo no caminho de dificuldades. Eu acho que eu vou precisar de mais cartas aqui. Vício ou teimosia. Pessoa intermediária. Separação. No fundo do baralho, carta da morte, ou alguém que foi embora. Seguinte, recadinho espiritual, né? Aí a gente pede uma mensagem, né, sobre espiritualidade e vem magia, feitiço, perigo, carta dos vícios, pessoa intermediária, enfim. Então, assim, para muitos de vocês, talvez não todos, né, porque nem tudo é para todo mundo, nesse tipo de leitura geral, assim, né? Mas acho que vale a pena verificar, né, de repente você procurar até uma leitura particular, ou se você frequenta alguma casa espiritual, também vale ir lá e dar uma conferida nas energias, enfim. Por quê? Dificilmente sai tudo assim, tão junto assim, né? Magia, feitiço, perigo, tudo, né? Então é válido dar uma olhadinha mais a fundo do que está acontecendo, né? Para quê? Para fazer a limpeza correta, né? Então assim, magia, feitiço, então fizeram uma macumba para mim. Às vezes você mesmo fez e não está se tocando, né? Porque essa magia, feitiço está próximo aqui do consulente, né? Que é você mesmo, você mesma, né? A figurinha da mulher, mas independente, está representando você. Né? Então muitas vezes a gente mesmo se sabota. A gente mesmo, no espiritismo tem esse termo, né? Auto-obsessão. Então às vezes você, sei lá, queria muito uma coisa, por exemplo, queria muito encontrar minha alma gêmea, não sei o que, você foi lá,
acendeu a velinha, colocou o Santo Antônio de cabeça para baixo, tá, qualquer bobagem dessa. E aí, né, quando você vê, você tá envolvida com gente que não sai do seu pé, com gente que te perturba, ou ninguém chega, ou então tá tudo meio conturbado nessa área, sei lá. Assim, é um exemplo, tá? Não tô dizendo que é nessa área, porque aqui não tá dizendo de que é, pra onde que tá direcionada essa energia. Mas tá muito com cara de algo que a própria pessoa acaba se embolando, né? Então, em algum momento lá na sua vida, pode ser que você tenha pedido por algo, ou tenha desejado muito algo, ou tenha rezado por algo, tenha, sabe assim, firmado mesmo uma energia, né? E às vezes até feito mesmo um tipo de ritual, qualquer coisa assim. E aí, só que você esqueceu. Você pediu. Aí vem aquilo que você pediu, né? De alguma forma. Você ficou feliz no começo, tudo. Mas depois começou a ficar dificultoso, começou a ficar aquela flor, aquela rosa, né? Começou a murchar, começou a secar. Aquele cristal limpinho começou a manifestar coisas escuras dentro dele, né? Então, assim, é uma coisa que chega, assim, é como se fosse assim, você pediu algo para que manifestasse algo na sua vida, aquilo veio, mas virou uma coisa tóxica, virou alguma coisa, de repente um relacionamento abusivo, de repente um emprego que te faz mal, né? E meio que atrelado a alguém, né? Mas aí termina, engraçado, aqui termina com a separação. Eu vou até trocar para ficar mais fácil no vídeo. Não sei como é que vai estar no vídeo depois, que para mim tá invertido. Então, eu entendo essa linha aqui, né? Essa sequência, primeiro esse. Então eu entendo essa sequência como você cortando o vínculo, a carta da morte aqui, cortando vínculos que te fazem mal, tá certo? Então eu vejo aqui o conselho da espiritualidade, né, dos mentores, dos guias, enfim, da espiritualidade de modo geral, é que você procure cortar determinados vínculos energéticos mesmo, né? Com pessoas e situações que começaram bem e depois começaram a te fazer mal. Então, pode ser sim um relacionamento que está tóxico e você precisa terminar essa relação para a vida andar para frente? Pode. Pode ser um emprego que está te fazendo mal, que está só te sugando e não tá te gerando nada além do salário no fim do mês? Pode. Mas pode ser também para algumas pessoas, né? Porque é muito sério também falar assim, termina o seu relacionamento. Não é isso, né? Não é para você sair daqui dessa leitura correndo para terminar tudo com todo mundo. Porque às vezes não é necessariamente físico. Muitas vezes esse elo, né? Já que vê a carta da magia e do feitiço, muitas vezes esse elo energético firmado com essa coisa que está te prejudicando, que está te embaraçando, que está te atrasando, não é com alguém físico. Muitas vezes é com algo espiritual. Então precisa romper esse elo espiritual primeiro, né? Então a partir do momento que você invocou, se você rezou, se você pediu, não sei o que, você fez um laço energético espiritual com entidades, com divindades, com seres, ou com o próprio pedido em si, né? Então, de repente, você pediu uma coisa boa. Eu quero um emprego, eu quero aquela vaga naquela empresa. É um emprego, é um emprego que eu sonhei, né? Eu me formei para
trabalhar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de empresa, né? Assim, como que não é uma coisa boa? Só que você está vendo de fora, você não está vendo de dentro. Então você pediu, muitas vezes a gente pede, sendo você, né, acusando-se, mas porque a gente faz isso, né? Como ser humano, a gente às vezes projeta as coisas e, né, coloca toda a nossa energia naquilo, falando, nossa, quero estar lá. Só que a gente não está vendo como que é por dentro, né? A gente está vendo de fora, né? Então, a gente às vezes determina algumas coisas, coloca toda a nossa energia ali, e essa energia, né, o Espiritismo também fala disso. Falando de Espiritismo, está vindo muito Espiritismo aqui. Inclusive, né, se você não conhece, vai num centro, toma um passe. Né, é a segunda vez que eu falo aqui do kardecismo, enfim. Então, para muitos pode ser interessante no kardecismo mesmo, né, que é uma egrégora muito de doutrinação, né, de direcionamento. Então, se tiver, por exemplo, um encosto, né, um irmãozinho perdido ali, espiritual, encostado em você, né, quando você vai lá tomar o passe, né, os guias de luz, os espíritos de luz vão direcionar essa criaturinha para a dimensão que tem que ir, em vez de ficar grudado em você. Só que agora voltando, né? Então muitas vezes a gente joga, né, muita energia. E, né, que eu queria falar mesmo sobre o espiritismo, que eles falam que muitas vezes, muitos trabalhos espirituais, muitas situações espirituais, né, precisa da energia do médium, que é o agente encarnado, né, para que seja feito, para que seja realizado, para que seja, né? Então por isso muitas vezes precisa lá do médium do centro espírita, por exemplo, para dar o passe, né? Não basta a pessoa sentar na salinha e os espíritos de luz estão em volta. Precisa do médium para trazer essa transferência dessa carga magnética, né? Que tem a nossa energia plasmática, né? Que só o encarnado tem que para algumas questões espirituais precisa dessa energia. Não tem jeito, né? Não tem muito jeito. Então, quando a gente coloca faz um pedido, faz uma oração, faz um ritual, faz qualquer coisa desse tipo, para que se realize algum determinado desejo nosso, é essa energia que a gente está colocando, né? É esse plasma, né? Essa energia magnética, né? Então a gente impregna aquilo da nossa energia. Então é fazer esse corte energético, né? Essa separação dessa energia. Então assim, nossa, mas eu tô passando tal situação com fulano, esse relacionamento, não sei o que, ou então terminei, mas a pessoa não sai do meu pé, não sei lá, mas um dia você não pediu para que essa pessoa estivesse na sua vida? Um dia você não colocou lá uma energia? Então é isso que tem que ser cortado, né? Ah, mas como que eu vou cortar? Depende, de cada caso é um caso. Então por isso que é interessante, né, você buscar alguém que vai te orientar de forma individual, mais direcionada, sobre como que você vai limpar isso, né? Porque muitas vezes, dependendo do caso, fazer 21 dias de Arcanjo Miguel, de oração de Arcanjo Miguel, resolve o seu problema. Dependendo do caso, vai precisar fazer um ebó. Dependendo do caso, vai precisar ligar para o fulaninho e falar, não posso mais ter contato com você. Então assim, cada caso é um caso, né? Então o que eu sugiro para vocês? Que vocês procurem, né, uma orientação particular, né? Ou sei lá, vou tomar um passe, vou num centro de umbanda, enfim, vou fazer uma novena para pedir iluminação, sei lá, não sei. Cada um vai dentro daquilo que acredita, daquilo que sente, daquilo onde se sente melhor, procurar,
né? Entender de onde está vindo, mas não é para ir atrás de, eu quero saber quem fez a macumba para mim, que eu quero mandar de volta. Não é isso, né? É entender o quê? Aonde foi que começou? Foi uma coisa, o que exatamente eu tenho que quebrar? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um banho, eu preciso fazer um ritual específico, eu preciso fazer uma oração, eu preciso perdoar, né? Para muitas pessoas pode ser uma questão de perdão aqui, né? Porque às vezes a magia e o feitiço não é só pegar uma vela, colocar um pedido lá e, né, pegar os elementos e fazer. Às vezes a magia e o feitiço, o maior feitiço está na palavra, né? Então, muitas vezes o feitiço está na própria pessoa ficar ali, porque fulano isso, porque fulano aquilo, porque fulano isso, todo dia. Quando você vê, você está preso, né? Então, lembra lá da energia mental emocional, crenças limitantes, tudo mais. Isso também gera um campo energético, um tipo de feitiço, também é um tipo de feitiço. Como se tipo um auto-enfeitiçamento, né? E isso existe, né? Esse termo existe dentro da magia, né? Então é buscar mesmo fazer essa separação. E em muitos casos também, né, como vê aqui a pessoa intermediária, pode ter mesmo ligação com determinados seres. Então pode ser que você esteja atrelado ali a determinados seres, entidades ou o que quer que seja, por conta desse pedido, dessa coisa onde você se meteu. Mas aqui eu vejo, engraçado, que é muito claro para mim que você se meteu mesmo nisso. Não foi uma outra pessoa que jogou em você e depois você ficou todo atrapalhado, né? Porque a carta da magia do feitiço está do lado da consulente. E aí vem, né, as coisas boas, aquela alegria, virtude, sabedoria e tal. Então, assim, eu vejo muito esse cenário, assim, não consigo nem sair dessa cena, né, no jogo, que eu não consigo ver outra coisa. Então, mas assim, se não tem nada a ver com você, se você não tá sentindo nada, não teve nada disso, só desconsidera. Aqui é para pessoas específicas que podem ter metido os pés pelas mãos energeticamente, espiritualmente, e entrado nesse tipo de situação, né? Então, enfim, é isso, é buscar a orientação, né? Inclusive, minha agenda de leituras particulares está aberta até final de julho. Depois desse período, não vou estar com atendimentos disponíveis por um tempo indeterminado, porque, enfim, tô gestante, vou ter minha neném, então vou atender só até o final de julho, né? Então, se você sentiu o chamado aí e quiser uma leitura particular, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo vai ter os contatos, tudo, que a gente pode conversar. Ou, né, buscar aí onde você se sente mais à vontade. O importante é que você busque essa orientação específica para você, né, e siga os passos que tem que seguir para fazer esse corte energético, para fazer esse corte espiritual, para sair dessa energia tóxica que está te atrapalhando, está fazendo mal para a sua vida. Tá certo? Então aqui eles estão te direcionando para uma limpeza espiritual. Tá certo? Então, fica aqui essa nossa leitura de inverno para os próximos 3 meses. Bom período de inverno para vocês. Até o próximo vídeo.